Olá, beleza? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Compartilhar aqui uma maneira de se instalar o imposto, um programa lá da Receita Federal, que é o programa para declaração de imposto de renda de pessoa física, né? No caso aqui, para sistemas operacionais Linux, né? Que sejam o Debian, seus derivados, né? No caso o Ubuntu e seus derivados também, Linux Mint, entre outros. E o sistema que eu estou utilizando aqui é o Zorin OS, que é um derivado do Ubuntu, então é semelhante a esses outros que eu falei. Tá? E esse vídeo aqui, então, o tutorial, como você pode ver no título, ele é para Debian, Ubuntu e seus derivados. Se você utiliza Fedora, né, que é Linux também, é um pouco diferente aí a maneira de se instalar. Ou então algum outro sistema que utilize outro tipo de gerenciador de pacotes, ok? Então, dito isto, vamos lá. E para quem quiser também, para quem utiliza Fedora ou algum sistema que utilize pacote extensão RPM, né, eu recomendo um vídeo que eu fiz aí mostrando como se instalar esse programa da Receita Federal no Fedora na versão 31. Beleza? Né? Então vamos lá, vou mostrar aqui o site do Java, né? Primeiramente você vai precisar, para instalar esse programa, do Java, o Java verdadeiro mesmo, tá? Não pode ser o OpenJDK, que seria tipo uma versão do Java, mas com código aberto. E a diferença aqui do Java para o OpenJDK é que o Java possui alguns pacotes adicionais e comerciais, e por esse motivo alguns programas não terão compatibilidade com o OpenJDK e somente com o Java. Por isso que precisa ser o Java mesmo, porque algumas vezes a pessoa vai instalar o programa, né, como no caso da Receita Federal, e vai falar, já tem o Java aqui instalado, mas na verdade não é o Java. Né? Quando não é o Java, o sistema vai instalar numa boa. Porque aqui no terminal, né, existe um comando que para você ver se você está utilizando o Java ou não, que é version espaço, tracinho, Java. Aí ele vai mostrar a versão. Né? Acho que eu estou com o terminal numa outra pasta aqui, numa outra janela. Eu vou abrir ele aqui em cima. Vou digitar aqui Java, espaço, version. Pronto, ele vai mostrar aqui. Ó. Ele mostra que eu estou utilizando o Java, versão 13, 2020 e tal. Né? E com esse mesmo comando, se você digitar, dependendo, não são todas as versões do Linux, ele vai mostrar que você tem o ele vai mostrar que ele vai escrever aqui, ao invés de Java, ele vai escrever OpenJDK. O sistema vai reconhecê-lo como Java. Tá? Então, esse daí se você tiver esse daí instalado, o sistema não irá instalar o programa da Receita Federal. Ok, e aqui no meu sistema ele foi um pouco diferente. Mesmo eu colocando a Java version, ele não mostrou que eu tinha o OpenJDK e nem o Java instalado. Ele não reconheceu nenhum. Quer dizer, por isso eu pensei que eu não tinha o OpenJDK instalado. Mas só que meu sistema, aqui o Zorin OS, ele tinha o OpenJDK instalado. Só que com esse comando ele não estava reconhecendo. Mas algumas versões do Linux ele reconhece o OpenJDK com esse comando. Então aqui eu só acabei descobrindo que eu tinha o OpenJDK instalado quando eu utilizei o comando para desinstalar o OpenJDK. Então em alguns tutoriais aí para instalar o Java, você vai encontrar o comando para você desinstalar o Java. Que eu vou mostrar aqui, nesse tutorial aqui, deixa eu ver, no site do Edivaldo Brito, né, que tem um tutorial aqui, ele fala como instalar o Java no Ubuntu 18. E já no começo do artigo aqui, ele vai dar um comando para você desinstalar. Aqui, ó. Se você tiver instalado o OpenJDK, remova ele executando o seguinte comando. E foi com esse comando aqui que eu descobri que eu tinha o OpenJDK instalado. E aí desinstalei e aí sim a gente vai para o processo de instalar o Java, beleza? Mas só voltando aqui, né, no site do Java, então, no tutorial que eu fiz aí mostrando para instalar o programa da Receita, eu estava com o Fedora e aqui eu não encontrei muita dificuldade para instalar, né, o Java, porque aqui no site do Java ele reconhece, já entrando na parte de download, ele reconhece o que eu estou utilizando o Linux, por esse motivo ele já mostra os pacotes para eu baixar. Então só que ele mostra aqui, tem a versão RPM, que é a extensão para instalar no Fedora, e
programas semelhantes aí que utilizam esse tipo de extensão, e tem o pacote compactado. Então tem a versão 32-bit e 64-bit. E para o meu caso aqui, que é um derivado do Debian e Ubuntu, seria o pacote extensão Deb. Né? E o site do Java não fornece esse pacote Deb. E no pacote compactado é possível instalar o Java, porém eu achei um pouco complicado, então, né, eu ainda não tenho as manhas para falar se eu recomendo ou não. Né? Eu tive dificuldades, então por esse motivo eu acabei não instalando desse jeito. Eu tentei de diversas maneiras, mas eu achei, ainda não consegui. Né? Bom, enfim, então aqui no site do Java ele não vai te dar o pacote Deb, que seria mais fácil de instalar. Normalmente você dá 2 cliques, né, e o programa já abre e instala para você. Né, mas aqui ele não tem. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar alguns tutoriais na internet para instalar o Java. E aqui nesse tutorial ele vai, né, como eu mostrei, ele vai te dar ele fala para você desinstalar o OpenJDK caso ele esteja instalado no seu sistema. Aí ele vai te dar alguns comandos aqui para adicionar o PPA, que para quem não sabe, o PPA são alguns repositórios de terceiros que ele vai se conectar aí ao servidor e vai baixar o programa e instalar. Né? Então isso aqui é o PPA aqui no Ubuntu, né, e seus derivados costumam adicionar nos PPAs. Bom, então você adiciona esse comando, tem um outro aqui, né, para o repositório do Java, tal. Aí você vai dar esse comando aqui, update, para atualizar a lista dos servidores, né, dos repositórios, e ele vai te dar o comando para instalar o Java. Tem a versão 8, 10, 11, 12, e nenhuma delas deu certo aqui no meu sistema. Não consegui instalar o Java por aqui também. E depois aqui embaixo ele dá alguns outros comandos. Esses comandos é para definir, caso você tenha o Java 8, 9, 10, porque é possível você instalar diversas versões do Java aqui no sistema. Aí depois você pode escolher qual versão você quer utilizar como padrão. Então esses comandos aqui seriam para isso, para você definir qual versão você quer deixar como padrão no seu sistema. E através desses comandos que eu comecei a fuçar aqui e colocar eles aqui no meu sistema, esse aqui, o Java versão 13, ele acabou instalando o Java aqui, né, através desse comando. Mas antes de instalar, eu adicionei esses repositórios. Não sei se eles estão funcionando ou não. Eu sei que no fim das contas eu adicionei esse comando aqui, né, da versão 13, e ele instalou o Java. Então eu estou aqui com a versão 13 do Java, como eu mostrei. Aqui, ó, Java versão 13. Então está instalado aqui. Ok, então foi essa maneira que eu consegui instalar. Preciso fazer alguns testes em outras versões aí do Debian e Ubuntu e derivados para ver se é um problema, se é algum bloqueio aqui nesse sistema ou eu que estou entendendo errado, enfim. Então fica a dica aí sobre o Java, porque eu estou falando aqui sobre ele porque eu encontrei algumas dificuldades para instalar o Java aqui nessa versão do sistema. Não sei se o Ubuntu e os outros sistemas também, o Linux Mint terá essa dificuldade com o Java. Beleza? Dito isso, vou mostrar aqui. Aqui está um outro site que é o info.wsouza.com.br, né? E aqui ele fala sobre a instalação do imposto de renda, né, 2020. Tá? Ele fala para você dar um link para você fazer o download. Caso você não consiga se conectar por esse link, é só entrar no site diretamente através do Google. Aí você vai encontrar o site, né? E talvez eu deixo o link na descrição do vídeo também. E aqui tem a parte de instalação. Aí o Java, eu estava com um pouco de complicação para instalar o Java. Aí instalei o Java. A minha dificuldade aí começou agora com o programa da Receita Federal. Porque lá no site da Receita você vai encontrar, eu vou ver se ele vai conectar aqui ao site. Você vai encontrar a parte de download e tem alguns pacotes para você baixar. Tem o arquivo compactado e tem o arquivo .bin. Então, aqui no meu caso eu baixei o arquivo .bin, que é mais simples de instalar. Eu achei ele é só você dar 2 cliques que ele costuma abrir e instalar. Só que aqui nesse sistema, não, ele não está abrindo o site por esse link. Eu acho que eu preciso ir diretamente pelo site. Por aqui não está dando. Bom, e nesse sistema aqui, eu dou 2 cliques nele e ele não abre para instalar. Aqui, ó. Já no Fedora 31, quando eu fiz a instalação lá, eu dei apenas 2 cliques nele. E ele abriu para instalar. E aqui nesse sistema não. Tá vendo? Você percebe que no Linux cada versão é um jeito, e por isso aí, né, a pessoa encontra algumas dificuldades. Mas existem soluções para tudo aqui. Então o que eu fiz? Já que eu dou 2 cliques aqui ele não funciona. Aí outra coisa também importante é você clicar com o botão direito aqui no arquivo e vir aqui em propriedades e vir aqui em permissões, e dar permissão aqui para ele executar o arquivo como um programa, e colocar aqui nessa opção também colocar como leitura escrita, certo? Feito isso também,
se você tenta dar 2 cliques novamente, ver se instala, né? Mas caso não instale, então nesse tutorial aqui ele mostra uma maneira que essa acabou dando certo para mim. Ele fala aqui para você usar um comando para dar permissão, né, para a instalação, dê a permissão de execução do arquivo baixado. Para fazer isso, ele te dá uns comandos aqui. Esse comando aqui não há necessidade de, caso você queira fazer todo o caminho pelo terminal, aí você digita, né, cd espaço, barra, mas a pasta onde está o arquivo, o caminho da pasta, né, pelo terminal. Porém, se você for diretamente na pasta, no meu caso aqui ele está na pasta download, eu vim aqui, né, no meu gerenciador de pastas, eu clico no espaço vazio aqui com o botão direito do mouse e venho aqui em abrir no terminal. E ele já vai abrir no caminho da pasta, que é na pasta download, né, certo? Então eu não preciso fazer esses comandos aqui, eu posso pular indo diretamente na pasta, né, abrir no terminal lá diretamente. E depois ele dá esse comando aqui para você colocar, que é para dar permissão para você instalar o arquivo. Então é chmod espaço mais x espaço mais o nome do arquivo baixado .bin. Então, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui, né, meu terminal está aberto na pasta download, eu digito aqui chmod espaço mais x espaço, aí antes disso, né, eu preciso ver o nome do pacote aqui. Então eu vou dar um ls, ele vai mostrar todos os arquivos que eu tenho na pasta. O arquivo que eu vou instalar não está aparecendo, aqui ó, ele aqui, irpf 2020 linux.bin, tá? Então feito isso, eu já vi o nome dele, eu posso até vir aqui ó, já e copiá-lo, né? Aí, copiei diretamente no terminal e dito aqui chmod espaço mais x espaço. Agora eu vou digitar aqui, eu posso digitar i, eu nem precisava ter copiado i, e dar um tab aqui, ele já vai puxar o arquivo, caso não tenha nenhum outro com um i, né, começando com um i maiúsculo. Feito isso, você dá um enter, pronto, aí ele já deu permissão para que o arquivo possa ser instalado no sistema. Depois disso, você vai dar o comando para instalar, e aqui ele fala, e aqui eu estava com dificuldade, eu não estava encontrando esse comando, é um comando tão simples, é só você digitar ponto, barra, mais o nome do arquivo, que ele vai instalar para você. Então vamos lá, vamos ver se vai instalar, eu não instalei ainda, ponto, barra, mais, no caso eu vou instalar o pacote bin, né? Novamente vou digitar aqui e vou dar um tab, ele já completou para mim, e vou dar um enter. Pronto, aqui ó, será instalado o programa, né, da Receita Federal, declaração de ajuste, final do episódio, saída, né, continuar, sim ou não. No caso aqui, se eu estivesse utilizando o OpenJDK, ao clicar em sim, ele já ia mostrar que ele já ia mostrar um aviso falando para eu instalar o Java, porque ele não ia reconhecer o OpenJDK. Então, como eu tenho o Java instalado, ele já reconheceu e já está dando a continuidade para eu instalar o programa da Receita Federal aqui, certo? Então agora é só, né, dar uma continuidade aqui na instalação, né, clicar em avançar, ele vai, né, definir a pasta onde você vai instalar o programa, caso você queira instalar em outra pasta. Aqui é bem semelhante à instalação no Windows. Aí avançar, tal. Aí ele pergunta se você quer criar um atalho na área de trabalho, né? Vou deixar para criar um atalho também. Aí já criou o atalho e eu acho que já está instalado o programa. Só para confirmar agora, eu vou dar 2 cliques aqui e ver se ele vai. Ele está falando aqui que o inicializador de aplicativo não confiável. Não foi marcado como confiável. Se você não conhece a fonte desse arquivo, a sua execução pode não ser segura. Confiar em iniciar? Sim, confiar em iniciar. Pronto, agora até apareceu o ícone aqui, o desenho dele. E está abrindo aqui o programa da Receita Federal, né, no sistema aqui, no Zorin OS, que seria aí equivalente a Linux Mint, Ubuntu e demais sistemas aí né, derivados do Ubuntu. Beleza? Então está instalado aqui, acredito que está tudo funcionando, não cheguei a utilizar, mas está bonitinho aqui. É isso aí, ó, fechar o programa, tudo certo. Então é isso que eu queria compartilhar. Eu não tenho hábito muito de instalar o Java, que eu não faço muito uso desse programa. Então por isso eu ainda tô apanhando um pouco para instalar o Java nos sistemas. E eu não tinha percebido, né, quando eu fiz o tutorial lá para instalar o programa da Receita Federal, utilizando o Fedora, eu não sabia que dava algumas diferenças, né, no Debian, Ubuntu, Linux Mint.
Então é um pouco diferente aí, beleza? Então espero que tenha ajudado. Aí é isso aí. Até mais e tchau, tchau.